Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. E hoje, para dar continuidade àquela série que a gente vai iniciar falando sobre temas que são correlatos ao direito, a gente trouxe novamente o nosso convidado especial. Vocês devem estar achando estranho que hoje eu estou sozinho, o Alan não está aqui comigo, mas ele está dodói, então hoje vai ser apenas eu tocando aqui a bancada do lado de cá. Mas, assim, o nosso convidado, quem assistiu o podcast passado, sabe que é uma pessoa brilhante e tem muita bagagem para trazer aqui para gente pensar, refletir, não só questões jurídicas, mas questões sobre a vida, sobre a ética, enfim. É um papa no assunto. Então, mais uma vez, hoje estamos aqui com o professor e doutor Adilson. Obrigado. Adilson, obrigada mais uma vez pela sua O Alan tá doente, né? Tá doente. Então, quem não tem uma tá, esteira, né? Eu também saí já de uma forte gripe, nesse 15 de tempo asma, doido, né? Com Quem certeza. que não pegou uma gripezinha? Você também? Eu peguei, no pleno feriado. E aí, pegou também? E aí? Pegou, olha lá. Então... E hoje, Adilson, então, a gente vai falar sobre esse colapso, né, invisível da autonomia. Então, eu coloquei isso como um título para a gente dar sequência aos nossos encontros, porque eu compreendo isso como uma tese muito cara. O que é uma tese? Uma tese é a elaboração de uma hipótese de trabalho e que necessita ser investigada e que a pesquisa necessariamente valida ou não valida a tese. E, para mim, um dos fenômenos mais intrigantes e antigos que temos é relativo à autonomia humana. Entender a autonomia a partir da sua etimologia. Autonomos. Auto, da sua designação grega, significa a si mesmo. Nomos é a regra, a norma, o nomos, o conjunto de regras. Quer dizer, o autônomo é aquele que não precisa de ninguém para que ele próprio chegue às regras, né? E é muito difícil isso. Eu diria assim que boa parte da vida, né, é de uma autonomia muito precária. Uma criança não tem autonomia. Uma criança de 2, 3, 4 anos, ela é heterônoma, isto é, ela precisa de um conjunto de regras externas para lenta e paulatinamente introjetar essas regras. E ela não vai tomar banho sozinha, né? Ou ela pode enganar no banho. Ela não estuda sozinha. Ah, vai estudar, meu filho, vai estudar, minha filha. Não é assim. E aí são as regras, né? E os meandros de fazer com que as regras funcionem por estímulos e respostas, por reforços positivos e reforços negativos, pela recompensa ou o medo da punição. De modo geral, é assim que a gente vai introjetando as regras. Mas em algum momento é necessário que a gente possa se dar conta de nós mesmos, pensando a regra, e entender, opa, isso não, eu quero elaborar a minha regra, eu sei como fazer, eu tenho condições de tomar posse de mim mesmo, isto é, eu tenho condições de tomar posse da minha perspectiva de elaboração das regras, eu tenho condição de me tornar dono de mim mesmo, eu tenho condição de me tornar autônomo. Então, mas aí a gente tem, assim, pode surgir um problema nisso, né? Quando a gente precisa tomar as rédeas dessas regras e ser autônomo, e ao mesmo tempo a gente não consegue fazer isso, porque, igual a gente estava conversando, né? São estímulos variados que a gente tem hoje em dia e que às vezes nem sempre a gente consegue ter essa autonomia a ponto de falar, olha, essa regra aqui não, essa regra aqui sim, ou essa regra que eu vou se adequar ao meu momento de vida. E aí quando isso está uma bagunça, quando a gente não consegue fazer, não ter esse discernimento, a gente acaba pirando, né? Então, a minha tese, ela é muito simples e clara. Há um processo cultural, isso perpassa todas as pessoas. Começa com as crianças, amadurece com os adolescentes, esse processo se torna até cruel com os adolescentes.
atravessa a juventude, vai para a vida madura e adulta e está presente até nos idosos. E que processo é esse? Um processo de colapso funcional da autonomia. Isto é, a nossa autonomia, ela não é dada naturalmente. Ela é conquistada. Ela é uma grande vitória, né? E pagamos um preço por ela. E não é pequeno esse preço para sermos realmente autônomos. Mas eu posso dizer, então, que essa autonomia, ela vai nascer ou vai surgir a partir do momento em que eu consigo enxergar que eu preciso ter as minhas regras ou redefinir regras que eu aprendi? Então, aí vamos entrar numa outra seara, né? Eu trouxe até uma série de anotações aqui, mas eu vou abandoná-las agora. Que é a seguinte. Eu falei que uma criança muito cedo começa a aprender regras. Ela aprende regras de comportamento. Ela aprende a dizer sim, a dizer não. E ela já tem uma perspectiva lá dentro, intuitiva, de amadurecer para a autonomia. Eu vou dar um exemplo. Quando a mãe diz, você não pode mentir. Se eu te pegar pegando mentira, você já sabe. E aí ela vê a mãe mentindo para o pai. Aí ela fala, mãe, a senhora disse que eu não posso mentir, mas a senhora está mentindo para o papai. Como é que ela está corrigindo a mãe? É porque lá dentro, internamente, ela tem uma noção do que é a verdade e o compromisso que se tem que ter com a verdade. E ela entende que as regras são maleáveis. E que se são maleáveis para os adultos, também são maleáveis para as crianças. E as crianças podem dizer uma coisa e fazer outra. Podem enganar. Os adolescentes farão isso com extrema perspicácia, maestria. Os adultos não são diferentes. Quem controla isso em nós? Quem controla esse estado de manipulações, as mais variadas, para que a gente adeque as regras àquilo que a gente entende que é o nosso interesse, o nosso desejo, o nosso prazer imediato? Quem faz essa mediação é a moral. Isto é, nós muito cedo introjetamos em nossa mente a moralidade, a moral, a partir dos esquemas familiares, do que os pais dizem, do que a escola vai dizer, do que os amigos dizem. Estabelecemos muito claramente e moralmente quem é o homem, quem é a mulher, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é não ser, o que é ser isso, quem é bandido, quem... E a gente rotula isso muito bem, e isso enquadra, né? Quando é que a gente acha que é moralmente válido mentir, quando não. Isto é, diríamos assim que somos seres morais. E isso não significa que precisamos ser autônomos para sermos morais. Isto é, para você ser moralmente adequado, basta você introjetar as regras, reproduzir as regras e adequar as regras ao seu bel prazer, né? Desde que isso não te traga muitas dores. Vou dar um exemplo simples. Né? Suponhamos que eu tenha aqui uma banca no meio da estrada e uma caixinha com dinheiro, né? Agora quase ninguém usa dinheiro, mas vamos pensar assim, né? E aí você pode comprar o que quiser, vai na caixinha, pega o dinheiro, faz seu troco e coloca o seu dinheiro relativo àquele valor e vai embora. Ninguém está te vendo, não há câmeras, não há nada. Quem vai fazer essa pessoa realmente não levar a caixinha de dinheiro e a banca com todos os produtos? Isso é um experimento social interessante. Será que não vamos encontrar ninguém que seja capaz de comprar o que quer, colocar o dinheiro relativo ao valor do que se comprou, fazer o troco e levar o seu troco e deixar tudo direitinho? Sim, com certeza vamos ter pessoas assim. Essas são as autônomas. As outras sabem que é proibido levar esse dinheiro, sabem que é proibido levar as coisas todas, mas elas falam isso por um prazer. O prazer de driblar a regra, o prazer de não ser alcançado pela moral, o prazer de não ser alcançado pelo direito. Isso pode ser inconsciente.
É claro, aí psicanaliticamente a gente poderia fazer aqui um podcast de 3 horas, só investigando isso. Né? A nossa tendência delituosa ou não, se isso é de uma natureza nossa ou não. Mas o que eu quero mostrar é, quando a gente dá o salto para a autonomia mesmo, necessariamente isso não vai acontecer. Teremos lá dentro uma razão baseada num valor que eu escolhi como valor fundamental e se tornou em mim uma convicção. E porque é uma convicção, eu estou agarrado, abraçado a esse valor, porque ele é como parte de mim, ele se torna propósito da minha própria existência. E eu passo a pautar a minha vida a partir desse valor. O nome disso é virtude. E são possíveis, não tem nada de impossível nisso. Né? Por outro lado, a cultura na qual vivemos, ela não favorece em nada. Então, Adilson, mas essa ausência de autonomia ou essa perda de autonomia, a gente pode considerar isso como um distúrbio, uma patologia ou não? Isso tem a ver, não, como você vem falando, né? Tem a ver com a ética, tem a ver... Não. E eu não vou colocar um não em absoluto, tá? Porque pessoas que têm um comportamento a partir de algum quadro patológico também terão perda dessa autonomia. Perda da autonomia. Mas estamos falando do comportamento comum. E que não é novo, isso é antigo. Né? E eu evito que a gente crie a ideia de uma patologização, porque a patologização atualmente se tornou uma espécie de rótulo, e aí fica muito fácil, porque se está patologizado, eu vou criar um remédio, né, contra a patologia, e aí está solucionado. Sendo que o remédio é interno. Quando o remédio é interno e o problema é cultural. E esse problema não é novo. É um problema antigo. E vamos saber por que é antigo. Quando você toma as tradições orientais do budismo, shintoísmo, confucionismo, e você toma as tradições éticas clássicas do mundo grego antigo, da ética da virtude, do Aristóteles, da proposta do conhece-te a ti mesmo, do Sócrates, né? De todas as outras correntes éticas que perpassam até o cristianismo e outras éticas ditas modernas e contemporâneas, como Nietzsche, que vai perguntar para você que você deve viver a tua vida sendo quem você realmente é, isto é, torna-te quem tu és. Mas para descobrir quem eu sou mesmo, eu tenho que fazer um processo profundo de análise. Ou do Foucault, que escreve uma obra chamada Hermenêutica do Sujeito, dedicada exclusivamente a tratar do cuidado de si. E mais ainda, da ética do cuidado, que tenta demonstrar, sobretudo aplicado no campo da saúde, que o paciente não é um número do prontuário, que está no prontuário, que ele é muito mais, que não é porque eu estou numa clínica de oncologia que eu tenho lá 4, 5 pacientes com o mesmo tipo de câncer, que eu vou tratar do mesmo modo, isto é, que não é questão da medicação somente, mas do cuidado. Isto é, me parece que a ideia do cuidado ela é fundamental para um trato ético e que isso só se conquista com autonomia. Mas que a autonomia ela pode ser ferida, ela pode ser combalida, ela pode ser sacudida e lenta e paulatinamente ela pode gerar fissuras e chegar num ponto que ela colapsa, tanto quanto uma ponte, um edifício, tende a colapsar por microfraturas, microfissuras que vão se unindo até que o indivíduo caia. A crítica à cultura contemporânea, eu simplesmente estou aqui fazendo uma reverberação das leituras, né, da obra de Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, A Agonia do Eros, Sociedade Paliativa, O Desaparecimento dos Rituais, das obras do Zygmunt Bauman, Amor Líquido, Sociedade Líquida. Isto é,
E outros tantos que estão atualmente denunciando essa ideia que o ativo econômico para o mundo digital mais importante, mais valioso, se chama atenção. E que a nossa atenção é um ativo para todas as empresas, que a nossa atenção é um ativo para o streamer que está aqui, para as redes sociais, não vou nomeá-las aqui agora, mas todo mundo as conhece muito bem. E que a disputa pela nossa atenção, porque só temos nós para ter atenção, e quando nós temos aí trocentas empresas disputando a nossa atenção. E que esse ativo tem que se utilizar dos mais variados mecanismos baseados em neurociência, tanto que uma área do marketing que mais cresce se chama neuromarketing. Puxa, para que eu tenho neuromarketing? Para fazer com que a minha mensagem capture a sua atenção, mas não é só a sua atenção. Capture o seu bolso, capture a sua energia, capture a sua forma de ser no mundo. Porque se eu consigo, com isso, fazer com que você se coloque no grau de status que movo a tua atenção para o produto, nossa, eu consegui muito. Faça uma pesquisa simples, dá aí um Google da vida. Quanto fatura a indústria digital, do marketing digital, com a captura da atenção? É um mercado consumidor gigantesco. E isso acaba refletindo não só na nossa vida pessoal, não só na sociedade, mas em qualquer profissão, né? Sim. Porque quantas vezes a gente vê as pessoas intertidas no celular, seja em rede social ou não, sendo que ela deveria estar ali prestando atenção em alguma coisa ou exercendo uma função, e sempre o trabalho, sempre a família, está sempre em segundo plano, né? Porque entendem que, não, mais um minutinho aqui, mais 2 minutinhos aqui, mais um minutinho. Não vou colapsar. Mas são fissuras, né? Esses minutinhos a mais são essas fissuras que vai acabar colapsando a sua autonomia. Em algum momento isso pode colapsar. Mas diríamos assim que é como se todos nós fôssemos um edifício, né? Eu prefiro a palavra casa, que ela tem um sentido psicanalítico muito forte, né? Como nós nos autoconstruímos, que alicerces nós instalamos, que paredes nós erguemos, que teto é esse que me cobre, né? Que me protege, e onde eu estou dentro dessa casa que sou eu mesmo. Então, quando os alicerces são abalados, microfissuras aparecem, né, nas paredes. O telhado pode ser comprometido brevemente. E para desabar demora um tempo, mas desaba. E se isso é um fenômeno antigo, que é próprio da natureza humana, desde que os seres humanos estão aí na face da Terra produzindo cultura, essa ideia de um modo de ser reativo sempre foi existente, porque isso é da biologia humana. Isto é, respondemos ao meio como que se o meu cérebro, que é um órgão, o meu cérebro, o seu cérebro não sabe que tem cultura. Cultura é um mundo simbólico. O cérebro sabe que tem estímulos, inputs. E ele vai responder. Se o estímulo é ameaçador, ele vai responder fabricando cortisol. Vai responder fabricando adrenalina. Vai responder fabricando dopamina. Isto é, ele vai fabricar algo que vai imputar uma emoção e que vai fazer com que a minha musculatura esteja mais atenta a responder, porque se fosse o mato balançando na savana, eu teria que estar disposto imediatamente para lutar ou fugir. Ou paralisar, igual um gambá. Entende? Não tem outra opção. Só que quando você pega nas redes sociais, ou no seu WhatsApp, ou na tela da TV, ou, né, nos áudios que a gente ouve por aí, e a mensagem é ameaçadora porque caiu tantas bombas na guerra, porque tantas pessoas morreram com bala perdida, porque o fulano que você conhece sofreu um assalto, como é que você reage diante disso? Você não está lá, cara.
Mas o teu cérebro está reagindo como se você estivesse na savana com o mato balançando e que vai sair a onça. Qual é a emoção gerada por aí? Eu não gosto de falar nome de filmes, né? Sobretudo num ambiente como esse aqui agora. Mas você pega lá o Divertidamente número 1 e o Divertidamente número 2. O 1 vai tratar das 5 emoções primárias e o 2 vai tratar de algo que aparece na adolescência chamada ansiedade. Então temos um quadro generalizado de ansiedade por um comportamento reativo. E as pessoas não sabem que são ansiosas. E elas querem curar a ansiedade, quer dizer, tratar a ansiedade, se distraindo, fazendo o quê? Novamente input de telas. É um ciclo, né? Reativos até antes de dormir. Com o celular na mão para dormir. Vai dormir? Não, não vai. Não vai dormir. Não vai dormir, não vai produzir. progredir, não vai produzir. Não vai... E aí acaba caindo numa outra situação que é se autorrotular como incapaz. Isso. Incompetente, insuficiente. Eu não consigo. Eu sou assim. Né? Eu tive uma infância muito difícil, então... Começa a arranjar muletas, né? Muletas, as mais variadas. Não que a infância muito difícil não dê Sim, problemas. claro, com certeza. Com certeza. Todos nós sabemos disso. Mas a gente vai procurar todas as muletas para ancorar a ideia de que a gente não é capaz. Quando a gente não percebe que o processo que está acontecendo está sendo naturalizado por todos nós. Porque é cultural. Tudo que é cultural, você não percebe. Por exemplo, você está percebendo que está falando em português, Brasil? Não. Mas estamos falando num idioma chamado português. Porque se fosse num outro idioma... você saberia. Até porque, para pensar, ainda que você saiba de um outro idioma, ele não lhe surge naturalmente, espontaneamente. A não ser que você esteja plenamente enculturado numa outra, né? Mas não é assim. Não é a regra. Não é a regra. Você tem que, sabendo que está falando em outro idioma, para poder fazer um esforço. Agora aqui não. Aqui a gente está falando de um modo naturalizado. Tranquilizado porque estamos muito confortáveis no nosso idioma. Mas colocado um americano aqui, um francês, ou um espanhol, ou os nossos irmãos, eles teriam dificuldade de compreender o nosso português. Fariam um esforço para isso. A gente não precisa fazer esforço. Então a cultura não te permite esforço. Então a ideia de que você tem que frear a sua tela requer esforço. Mas se está culturalizado, não tem esforço. É assim. Todo mundo faz. Todo mundo faz. E faz onde? Faz na família, faz no metrô, faz no ônibus, faz na audiência. Sim, eu ia tocar nesse assunto. Muitos, sejam estagiários ou não, até o próprio advogado, acaba procrastinando bastante coisa, né? A gente tem, por exemplo, 15 dias de prazo. Para que eu vou fazer agora? Eu tenho mais 14 dias. Então, até que ponto isso não vou fazer agora porque eu estou ocupado produzindo outra coisa, ou não vou fazer agora porque agora quero ver Netflix? Então, né? É uma pergunta para cada um responder. O pessoal que está ouvindo a gente, responde aí. Isso é problema da minha autonomia? Por outro lado, já sabemos que é um problema da autonomia. E aí tem um detalhe fantástico que é assim, eu sei o que eu devo fazer, mas não faço o que eu sei que devo fazer. E esse, como se fosse um preâmbulo, um guarda-chuva que cobre todas as coisas, eu sei que eu devo estudar todo dia, mas eu estudo na véspera da prova e talvez avançando à madrugada. Eu sei que eu tenho que cuidar do processo por causa do prazo e o recurso. Mas é daqui a 15 dias, dá para esperar um pouquinho. Essas atitudes todas seriam, assim, colocando no... Fratura da autonomia. Exatamente. Fissuras na autonomia. Muita gente que paga as contas atrasadas simplesmente porque elas habituaram, perdeu o prazo. E dependendo da profissão, como direito, isso é um enorme isso é grave problema. Demais. Você perde uma causa. É. Quantas causas foram perdidas? Comprometidas por esse problema. Da autonomia dos advogados que os clientes contrataram. Grave isso. Da ausência dessa autonomia do cuidado também com o cliente.
né? Porque o cuidado como valor, ele pode resgatar a autonomia do indivíduo. Porque deixa ele ser o cuidado com o processo, ele passa a ser o cuidado consigo. E o cuidado consigo se reverte no cuidado com o processo, no cuidado com a família, no cuidado... Eu passo a ter todas as outras coisas com cuidado. Marina Colasanti tem um poema muito bom, muito bonito, da década de 90. Eu usava esse poema em sala de aula, chamado Eu Sei, Mas Não Devia. E ela abre o poema dizendo assim: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a não ter a luz do sol, mas não por devia causa da me poluição, né? mas não devia. Se acostuma muito cedo fechar as cortinas, mas não devia. Ela vai falando, e não tinha internet na época. Não tínhamos redes sociais, não tínhamos nada disso. Ela está acusando, ao fim do poema, que é grande, procura aí, ó, gente, dá um Google da vida, vai lá, Marina Colasanti, Eu Sei, Mas Não Devia. Leia esse poema. E aí ela, ao fim do poema, ela diz assim: e a vida gasta de tanto se acostumar, se perde de si mesma. O que ela está querendo dizer com se perde de si mesma? É porque não encontrou rumo. É como o cão que corre atrás do próprio rabo, num loop infinito, sem objetivo nenhum. Sem objetivo nenhum. A perda da autonomia faz isso. Você vive por viver. Vive por viver. Né? Atualmente a internet costuma utilizar aí uma terminologia chamada corrida dos ratos. Todo mundo correndo, porque tem que produzir, tem que dar conta do processo, tem que dar conta tem que dar conta da agenda, tem que dar conta da tarefa. E a pergunta é, para quê? Por quê? Onde você quer chegar com isso? Então, a perda da autonomia faz o indivíduo entrar num looping de esvaziamento de si. É óbvio que o preço vai ser pago. O preço que pode chegar a uma patologização. E aí, qual é a patologização? A patologização surge na forma de ansiedade crônica. A patologização surge na forma de depressão, dito mal do século. Pânico. Surge na forma de burnout. Gente, estamos falando de quê? E surge na forma de reações psicossomáticas, porque o corpo vai ter que dizer para a pessoa que tem algo errado. Né? Pessoas que desenvolvem psoríase, o corpo dizendo para ela, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo comigo. Para. Pessoas que vão desenvolver uma enxaqueca horrorosa, que o corpo vai fazer com que a pessoa, pelo amor de Deus, pare 3, 4, 5 dias deitado. E assim vai. E aqui, vamos ter um cuidado aqui. Quando eu falo essa patologização, não estou dizendo que tudo isso que acontece é por força psicossomática. Sim, claro. Estou dizendo que existe uma dimensão psicossomática na doença que é uma resposta do corpo a tudo aquilo que a gente faz com o input. Né? E que começa com o nosso cérebro. Então, a autonomia, ela não surge sem que o indivíduo possa produzir em si mesmo um estado mental de tranquilidade, um estado mental de equilíbrio, para que ele produza nesse estado mental uma coisa chamada metacognição. Metacognição é a capacidade do meu cérebro de fazer com que eu pense sobre o que eu estou pensando. O nome disso é refletir. Então, quando eu utilizo metacognição, eu sou capaz de pegar uma única ideia e investigá-la profundamente. Isto é, eu me sinto com raiva. O que é essa raiva que eu estou sentindo? Como é que ela toma posse de mim? Qual é o ponto limite dela? Quando é que ela aconteceu dessa forma? Quando é que ela aconteceu de forma diferente? Eu começo a analisar. E aí eu começo a me conhecer. Como eu me alimento, como eu me exercito, como eu falo com uma pessoa, como eu ajo com as pessoas, como eu cuido dos meus hábitos, como eu respondo ao meu trabalho, como eu respondo ao processo, como eu falo com aquele paciente, como eu falo com aquele cliente que talvez dependeu de uma causa fundamental da sua vida e encontrou em mim uma resposta para dar encaminhamento. Como eu trato um litígio, como eu
norteio uma negociação, um acordo. Essa vida é uma vida equilibrada para fazer isso bem feito. Mas pode ser feito de qualquer outra forma, que não seja tão bem feito. E a gente está sempre com o olhar lá na frente, né, Dilson? A gente nunca está aqui agora, pensando no agora, presente, nesse momento. A gente está sempre fazendo alguma coisa aqui, mas buscando algo lá na frente. Achando que, por exemplo, a felicidade é o próximo passo. Né? Eu nunca estou verdadeiramente naquele ato, naquele momento. E isso é muito ruim, porque isso traz uma sensação de um vazio que você faz e nada acontece. Né? Enquanto que, na verdade, o que a gente tinha que pensar e refletir é: hoje eu estou aqui, hoje eu consegui fazer um prazo, hoje eu consegui atender o meu paciente, hoje eu consegui finalizar aquele projeto da minha arquitetura. Eu me alimentei melhor. Eu dormi melhor. Exatamente. Eu convivi melhor com as pessoas. Né? Então, assim, são pequenos atos. Isso. Né, que a gente precisa dar atenção a isso e não estar aqui hoje fazendo determinada coisa, mas pensando lá na frente. O que eu vou conseguir lá na frente? Porque lá na frente a gente não sabe nem se vai chegar. Perfeito. Né? Eu preconizo que, se eu tomar as mais variadas escolas éticas, do Sócrates, que faz a pergunta, conhece-te a ti mesmo, do Aristóteles, que coloca a virtude como a equidistância entre vícios opostos, equidistância, que é o ponto de equilíbrio entre duas coisas que são vícios, né? Temeridade e covardia, o equilíbrio é a coragem, e assim vai. Né? A ética cristã, que tem por princípio reverter todo esse modelo grego de ética, e que coloca como virtude fundamental a humildade. A humildade entra como elemento virtuoso, que para o modelo romano e grego antigo, humildade era coisa dos escravos. Na ética cristã é a humildade, né? E outras questões, outras tantas questões. Quando eu pego esses sistemas éticos todos, são lindos, e eu coloco isso na prática, eu digo o seguinte: é possível viver? Quando? Hoje. Quando de hoje? Agora. Eu não posso deixar para amanhã. Então, eu me torno melhor hoje. Só por hoje. Né? Dizem que os alcoólicos anônimos têm um princípio. Né? Para o alcoólico, não vou beber. Quando? Hoje. E amanhã? Não sei. É só por hoje. E amanhã chega. E no dia de amanhã? Se torna hoje. Então, a ética é praticada com pequenos atos de atenção sobre si mesmo e de uma escolha em nome de um determinado valor que me torna autônomo. Porque eu escolho ser segundo esse valor. Eu escolho ser corajoso, eu escolho ser justo, eu escolho ser paciente, eu escolho ser misericordioso, eu escolho ser doce. A doçura é uma virtude. Né? Você pega uma obra maravilhosa de um cara, olha para todo mundo, hein? Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. O filósofo francês André Comte Sponville. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Ele enumera a doçura como uma virtude, a necessidade da doçura. Aí você traduz isso atualmente, o pessoal da comunicação cria lá uma terminologia chamada comunicação não violenta. Não existe comunicação não violenta se não tiver doçura. Né? É a base. A base. É a base, não tem jeito. Mas é importante. E é importante também a gente ficar feliz, né, por essas pequenas conquistas que a gente tem, né, no hoje, no viver o hoje. Porque senão, assim, infelizmente a gente vê que isso acontece, essa normatização, essa relativização de comemorar pequenas coisas, né? A gente só comemora o que é grande, o que passa para o outro ser grande. Mas e as suas vitórias? E as suas vitórias internas? A gente não comemora?
Então, você sabe que é uma comemoração muito silenciosa? Pois é. Não devia, né? Não devia. Mas não, acho que também a questão da virtude, ela não é feita para que o outro veja. Sim, com certeza. Ela é feita para que eu saiba que ela existe. Sim. Porque você pode ter a falsa virtude. Que é essa que você quer que o outro veja. Que é essa que eu quero que o outro veja. Olha, veja como é que ele é justo. É. Veja como é que ele é caridoso e isso... No mundo cristão isso se chama farisaísmo. É, ego puro. Ego puro. Quando na realidade as pequenas práticas de virtude são para o agora. E por que o outro não tem que saber? Porque eu não preciso da aprovação do outro para ser o que eu devo ser. Entende a lógica? Eu não posso depender da aprovação do outro para ser quem eu sou. Uhum. E aí eu descubro que eu sou, a partir da virtude, que isso me torna melhor. E o melhor em ética se chama feliz. Eu me torno feliz porque me descubro com a capacidade de ser dono de mim mesmo. E a virtude, ela passa a ser uma expressão do quanto eu estou comprometido comigo, não com o outro. Parece egoísta, mas é de um egoísmo necessário. O outro vai sentir necessariamente as consequências do meu ser melhor, mas o meu ser melhor precisa, né, se estabilizar, se estabelecer, se cultivar. E aí eu uso Aristóteles aqui. A virtude é hábito, a ética é o hábito. Eu faço hoje, alimento, amanhã alimento, depois alimento, e eu vou retroalimentando isso de tal maneira que mais adiante se torna o meu modo de ser. Uhum. Se torna hábito. Eu faço automaticamente. É algo que me é natural ser dessa forma. Assim como quem não é pautado na ética, Isso. também, com o tempo, vai ser o modo natural dele não ser ético. Isso. Não ter virtude. E a gente precisa de grandes coisas, não, de pequenas coisas que eu sei, né? Aí eu falo na sua casa, você tá com a pia da louça suja, cara, tua mãe trabalhou pra caramba, lava a louça. É. Não custa nada. Uhum. Ah, você tá cansado? Lave a louça. Só. Mas não precisa mostrar a ninguém que lavou. Porque... Pegou o copo, não é assim? Ele vai, pegou a garrafa de água gelada na geladeira, bebeu água, mas não colocou mais água. Né? Pegou a forminha de gelo, ó, gente, tô falando, hein? Pegou a forminha de gelo, usou o gelo e botou a forminha vazia na geladeira. Meu Deus! Entendeu? Pegou a toalha que tá lá toda molhada e não botou no varal para ser. Tá entendendo como é que pode? É só essas pequenas coisas. Sim. E o interessante é que quando faz, que é como se fosse uma moeda de troca, né? Uma recompensa. Tipo, olha, eu lavei a louça, tá? Isso. Né? O que eu vou ganhar com isso? O que você vai deixar eu fazer? Cadê o meu muito obrigado? Isso. Né? Quando a ideia da virtude, eu não preciso do obrigado. Eu faço porque é bom fazer. Uhum. Eu acho que eu deveria fazer. Eu tenho que respeitar o outro que é funcionário porque eu devo respeitar. Né? Uma brincadeira que eu falo com as crianças na escola, eu entro numa sala de aula, um monte de papel picado, jogado no chão. Pega. Lixo. Papel picado no chão é lixo. A moça que faz a limpeza das salas de aula, ela não ganha para isso. Uhum. E você, quando quer chegar... Ela não ganha para fazer, ela não ganha para fazer um trabalho escravo daquilo que não é necessário que ela faça. Entende? Então, é um exercício ético de cuidar do seu ambiente de estudo. Não depauperá-lo, não depredá-lo, não vandalizá-lo. Porque se isso se torna natural, daqui a pouco você não tem mais sala de aula. Está tudo depredado. Não, você tem que cultivar o teu ambiente. É teu ambiente.
né? Aí para mães e pais, né? O cuidado do quarto do filho é o ambiente dele. Ele tem que aprender a cuidar disso. Pequenos atos. Tá vendo? Parece que ia falar uma aula de ética gigantesca. Não, estamos falando dos pequenos atos que devem ser construídos. É óbvio que tem todo um processo de construção disso, que isso vai ser um outro episódio nosso, tá? Com certeza. Exercícios que a gente pode fazer que facilitam a construção natural desses hábitos. Maravilhoso. Então, Adilson, né, vamos finalizar, infelizmente, mas assim, deixando uma mensagem para quem está nos ouvindo e nos assistindo sobre isso, sobre que ética começa com pequenos atos, pequenas ações, né? E qual é a mensagem final que você deixa então pra gente? Assim, a cultura nossa é uma cultura de reatividade. Uma cultura que inunda o nosso cérebro com cortisol, com adrenalina, com dopamina. Quando a gente naturaliza isso, a gente se rendeu à cultura e vai pagar um preço muito forte por isso. Mas é da natureza humana parar nesse exato momento e olhar para dentro e falar assim, o que eu estou fazendo comigo? É isso mesmo que eu quero? Assim, eu não vejo problema em dizer se uma pessoa dissesse, é isso que eu quero. Tá bom, assuma. Assuma ser alienado. Sem problema. Mas se ela diz lá dentro, não é isso que eu quero, isso me faz mal, Então você descobriu que lá dentro você sabe que é possível mudar, que é possível ter uma atitude de autodomínio, de domínio de si, de autogoverno. Aí eu convido a seguir os outros encontros que teremos daqui até dezembro. É isso aí. Para entender como a gente pode fazer isso. Porque a gente está dentro de uma série, né? Que a gente... E é um podcast educativo, ele é para isso. Exatamente, que a gente criou dentro desse podcast Pensando Direito, porque como a gente já fala aqui várias vezes, eu e Alan, esse podcast não é só para tratar o assunto jurídico, mesmo porque o direito em si, ele perpassa em várias áreas, se não todas. Isso. Então a gente precisa compreender, abrir a caixinha e compreender, sim, outros temas, porque como vocês ouviram aqui hoje, vai fazer total diferença num processo seu, num atendimento do seu cliente, na sua vida pessoal enquanto profissional. Então, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente está aqui para passar para vocês, para conversar um pouquinho sobre diversos temas. E se você tem algum tema que você queira trazer para a gente, algum participante, manda para a gente, direito.unifoa, que a gente vai te responder alguma dúvida ou acabar aceitando, né? Eu acho que o vídeo ele abre para perguntas também, se a pessoa quiser, né? Então, abre. Lá comenta no YouTube, lá no nosso YouTube, lá. pergunta lá, coloca suas perguntas, porque elas serão objetos de outros episódios para a gente poder responder melhor. Até dizer, fulano de tal fez uma pergunta tão importante. Exatamente. Né, de participação que eu quero responder aqui agora, dando sequência aos nossos encontros. Exatamente. Faz a pergunta lá no YouTube, mas ativa o sininho para você receber as notificações também. E quem sabe sua pergunta não é respondida aqui. Com certeza. Não? Adilson, obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Até o próximo. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço a vocês. Tudo de bom.